Por isso que eu digo, você não pode permitir que a faculdade, a escola, atrapalhe os seus estudos. Não permita que a faculdade, que a escola atrapalhe os seus estudos. Então, salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje eu vou trazer uma orientação para os estudos. Uma seguidora em especial me pediu isso no Instagram há alguns dias, mas isso é uma pergunta em certo sentido recorrente que me fazem no meu inbox. É sobre como aproveitar melhor a graduação, como estudar de uma maneira mais inteligente durante a graduação. E, bem, eu vou trazer um pouco da minha própria experiência, né? Muitos de vocês devem saber que eu sou formado em Direito, fiz a graduação em Direito. E eu sempre comento isso, né? O curso de Direito para mim foi muito interessante em alguns aspectos, mas eu gostei muito do curso, no começo do curso, até mais ou menos o quinto período, o quinto semestre, teve muito proveito para mim. Do quinto semestre em diante, o negócio começou a ficar mais desinteressante, porque até a metade do curso você vê o conteúdo mais edificante do curso de Direito, que é aquele conteúdo mais relacionado à filosofia, à sociologia, à antropologia, aos princípios gerais do direito, que são conteúdos que eles são muito úteis para a bagagem intelectual de qualquer pessoa. Da metade do curso em diante, perde-se muito tempo fazendo análise e estudando os pormenores de procedimentos, né? Prazo, tipos de ações, diplomas legais, né? Dentro da sua minúcia procedimental. Então, para mim, assim, que eu já desde quando eu comecei a estagiar, ficou claro para mim que eu não gostaria de trabalhar com o direito, né? Eu não gostaria de trabalhar em uma carreira jurídica, ou seja, eu não gostaria de trabalhar como promotor, juiz ou qualquer outra coisa, muito menos como advogado. Então, essa parte procedimental era um grande desperdício, uma grande perda de tempo, né? Como é que eu estudava durante a graduação? Eu Até mais ou menos a metade do curso eu tentava ler praticamente tudo. Eu pegava a ementa do curso e escolhia um livro base e eu tentava ler aquele livro de capa a capa, certo? E, inclusive, eu li alguns livros de capa a capa. Eu li alguns manuais de direito de capa a capa ao longo desse tempo. Né? O Manual de Direito Constitucional do Valberaga, entre o terceiro e o quarto período, eu li ele inteiro. Alguns volumes dos manuais de direito civil do Carlos Alberto Nunes, não, Carlos Alberto Gonçalves. Carlos Alberto Nunes é o tradutor da Ilíada. Carlos Alberto Gonçalves, né, é o civilista. Eu li alguns volumes da coleção de direito civil, né, que são acho que bem 8 volumes, ou 7, 8 volumes. Eu li alguns deles de capa a capa. Direito das obrigações, direito das coisas, a parte geral do direito civil. Li tudo isso de capa a capa. Também direito penal, o Cláudio Brandão, parte geral de direito penal, o manual de parte geral do Cláudio Brandão. Eu li de capa a capa. Eu li quase metade do manual do Greco, Rogério Greco, se eu não me engano é esse o nome do autor. Então, assim, eram estudos muito atabalhoados. Os manuais do Dimitri de Moles, o manual de Direitos Fundamentais e o manual de Introdução ao Estudo do Direito, também lido de capa a capa. E mais outras leituras extras, né? Ferdinand Lassalle, Quer la Constitución, que tinha lá na biblioteca, e muitas outras obras aí periféricas, né? Eu tentava ler de capa a capa. Só que eram estudos meio atabalhoados, né? Uma carga de leitura muito intensa, e não tinha como você ler absolutamente tudo, né? Então, curiosamente, os momentos em que eu estudava mais, que eu tinha um estudo mais intenso, não dava para fazer tanta revisão, né? Porque a quantidade de matéria era simplesmente avassaladora, né? No inglês a gente chama overwhelming, né? Como é que é? É uma coisa avassaladora. Você não dá conta, você não consegue ler tudo, estudar tudo. Então, você sempre está atolado, né? Você se afoga na quantidade de matéria que é dada, na quantidade de texto que tem para ler. Então, não dava para fazer revisões da maneira adequada. Eu sempre ficava naquela, pô, se eu for revisar isso aqui,
tudo isso aqui que falta eu estudar, tudo isso aqui que falta eu ler, eu não vou dar conta. Então, curiosamente, eu estudava muitas horas todos os dias, mas era um momento que eu estudava mais, tirava as notas mais baixas, né? O começo da minha graduação, as minhas notas eram sempre medianas, ficava entre 7 e 8, não passava muito disso. Da metade do curso em diante, eu meio que liguei o foda-se, né? Eu liguei o foda-se, porque eu já não estava interessado no curso. E assim, teve momentos que eu passei o semestre lendo As Mil e Uma Noites, Homero, fiquei lendo Platão e Maquiavel, para você ter uma ideia. E como é que eu estudava para matérias? Simplesmente eu assistia a aula, fazia as minhas anotações, pegava um texto-chave e o texto mais resumido possível, né? Eu ia nos textos esquematizados e eu estudava para fazer a prova. Pronto. Já estava decidido. Porque eu já sabia naquele momento o que eu queria fazer. Eu sabia que eu ia querer entrar em carreira acadêmica e eu ia estudar outras coisas, nada além daquilo. Todo aquele direito processual, todo aquele direito procedimental, eu jogaria no lixo. Porque eu não trabalharia com aquilo. Então, era um conhecimento descartável. E naquele momento eu pude me dar o luxo de não estudar aqueles assuntos. Eu pude me dar o luxo de simplesmente dizer, bem, eu vou estudar isso, porque eu não quero. Que se dane. Mas por que eu pude fazer isso? Porque eu sabia o que eu queria. Eu já me conhecia o suficientemente bem, eu já tinha errado muito naquele tempo. Aí hoje eu penso assim, bem, aqueles estudos super profundos, mesmo que caóticos e intensos que eu tive até a metade do curso, úteis. Porque eu estava estudando aquele assunto que a gente pode dizer que é um assunto um pouco mais perene do curso de Direito, né? Que são aquelas partes gerais, é o conhecimento mais filosófico, mais sociológico, mais introdutório. Mas aquele conhecimento que tem prazo de validade, ou seja, procedimento, regrinha, prazo, esses negócios, tem prazo de validade. Basta uma autoridade em Brasília dar uma canetada, que muda o prazo, pronto. Muda o entendimento, basta um juiz de um colegiado, no STF, no STJ, fazer uma jurisprudência sobre determinado entendimento, que aquele dali vai se mudar, né? Então, eu via que não valia a pena eu gastar tanto tempo estudando essa parte procedimental. Teria valido a pena se eu fosse trabalhar como advogado, se eu fosse fazer o AB, mas não era o meu caso. Não era isso que eu queria. Então, como é que você aproveita melhor, né? Porque assim, é natural que uma instituição de ensino, um curso superior, é perfeitamente natural que ele, justamente o papel do ensino do curso superior, ele dá para o aluno uma formação um pouco generalista. E uma formação generalista, necessariamente, ela é superficial. E aí cabe o aluno, o estudante, que ele mesmo dita quais são os seus interesses, né? Apesar do currículo, que eu digo assim, por isso que eu digo, você não pode permitir que a faculdade, a escola, atrapalhe os seus estudos. Não permita que a faculdade, que a escola atrapalhe os seus estudos. Então, no momento que você sabe exatamente o que é que você realmente quer aprender, qual é realmente a linha que você quer seguir, uma linha de pesquisa, uma linha de estudo, foque nela e vá nela, né, com profundidade. Por isso que no sétimo período, a única coisa que eu fiz foi ficar lendo material para o meu TCC, lendo Platão, lendo As Mil e Uma Noites, aquela edição maravilhosa da EDO, em 2 volumes, deliciosa edição, e lendo Homero. Basicamente isso que eu fiz. Não fiquei, não fiquei perdendo meu tempo lendo processo tributário, direito tributário. Eu estudava para a prova. Direito. Olha, eu digo a vocês, eu não sei como é que eu só tirava 9 e 10 em direito do trabalho. É a matéria que eu menos estudei e que eu menos sei. Direito do trabalho. Por quê? Porque uma semana antes eu pegava as coisas resumidas, esquematizadas, respondia a questão, pegava o modelo de prova de OAB, via as questões ali, falava com meus amigos que já tinham feito as provas anteriormente, né? Falava com amigos de outras turmas que tinham as provas guardadas, né? Eu pedia as provas para eu ver como era a prova do professor,
para ver o tipo de pergunta, o tipo de questão. Eu ia fazer a questão, resolver a questão para poder fazer a prova depois. E só. Aí quando você vê as minhas notas no final do metade do curso em diante, as notas eram a maioria 8, 9, 10. Era, a média estava maior, diferentemente do começo do curso, né? Que eu estudava mais, mas tentava estudar tudo e perdia muito tempo. No, na graduação tem esse detalhe, né? Então, qual é o conselho que eu dou para o estudante? Né? Estude o mínimo para você poder passar na prova, mas já vá direcionando seus estudos para uma área. Né? Porque não tem como assim, eu acho que só Pontes de Miranda é o único jurista que a gente tem notícia que ele escrevia bem e tinha um conhecimento bom de quase todas as áreas do direito, né? Pontes de Miranda, ele sabia muito constitucional, penal, processual. Ele era realmente ele é uma exceção. Mas geralmente nós, meros mortais, estudantes de direito e de outras áreas, nós basicamente só podemos saber mais ou menos bem duas áreas do direito, né? Não mais do que isso. Geralmente constitucional e penal, constitucional e civil, constitucional e tributário, né? Você que é estudante de direito, você tem que saber bem constitucional, não tem como. Constitucional tem que ser a principal matéria que você tem que saber bem. E depois dela a outra matéria, né? São essas duas matérias no máximo. Então, se você é aluno de antropologia, se você é aluno de filosofia, já vá direcionando os teus estudos. Não tem como você saber absolutamente tudo de todos os períodos da história da filosofia e de todos os autores da história da filosofia. Não tem como. Você vai ter uma visão geral, uma visão, por assim dizer, justamente superficial de toda a história da filosofia, mas você vai ter um conhecimento mais profundo na, em alguns autores ou em alguns períodos, né? Justamente isso é a coisa mais natural do mundo. E isso foram coisas que eu senti na pele e que eu ouvi também da boca de professores de primeira grandeza. Leandro Pinkler me disse isso na Argentina. Jesus Vasquez, na Federal de Pernambuco, que eu acho que é um dos poucos professores daquela universidade que prestam, né, o Jesus Vasquez também, ele é espanhol, né, diga-se de passagem. Professor Richard Romero também, um grande professor lá, que ele não está mais na UFPE, está na UFMG, um grande professor. E outros tantos professores que são professores de excelência já dizem a mesma coisa. Então, não tente abraçar todas as matérias. Né? Não seja um aluno negligente, mas também seja realista. Estude aquilo que você realmente tem prazer e aquilo que você realmente tem interesse. Fora isso, nós não temos muito o que fazer em relação à matéria que é dada, porque a gente nunca vai dar conta de estudar tudo e com profundidade. No máximo, a gente estuda um pouco para não reprovar, certo? Essa é a minha sugestão para o aluno e tenha esse toque de pragmatismo. Não se esqueça que a vida de estudos ela tem um aspecto mais lúdico, ela tem um aspecto mais espiritual, digamos assim, mas você não pode perder de vista o toque do pragmatismo do estudo, porque sem isso você simplesmente não vai para frente. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos. Se você não tiver inscrito, se inscreva nesse canal, porque você me ajuda, faz o canal crescer e eu posso trazer mais conteúdo, posso ajudar vocês ainda mais, na medida em que vocês também vão me ajudando a fazer com que esse canal cresça. Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.